Olá, galera, vamos aí fazer mais um vídeo sobre o Segundo Reinado. E antes de falar de fato da Revolução Praieira, eu queria fazer uma coisa que eh, eu pensei em fazer, que é legal, que é pensar a construção da identidade brasileira, essa brasilidade, desse brasilianismo, a partir do Segundo Reinado. Então, é interessante porque ainda na regência foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Arquivo Nacional e o Colégio Pedro II. A gente até comentou lá quando o IHGB foi criado que você tem como projeto o quê? Você criar uma brasilidade, criar uma memória, criar uma ideia de sentimento nacional. Você vai ter a figura do Adolfo Van Hagen, que vai trazer aquele texto, a gente já comentou sobre isso, vou até colocar a imagem dele e do texto de novo, dessa ideia de uma construção de uma raça brasileira, trazendo a contribuição, óbvio, europeia, principalmente na visão desses homens daquele tempo, misturada, miscigenada com o nativo e com o negro. Então, você tem uma visão de construção da identidade. E essa construção ela vai ser fortalecida pós a Lei Eusébio de Queiroz. Por quê? Porque você vai ter um Brasil que, com o fim do tráfico, vai começar a se esforçar ainda mais por uma construção nacional, por uma civilização brasileira, por uma ideia de civilidade, se alinhando ao pensamento que estava vigente na Europa naquela época. Não à toa, a gente vai ter traços, sim, eugenistas, vai ter traços de dizer que a cultura europeia ela é uma cultura que engrandeceu a colonização e tudo mais. Você tem essa perspectiva. E você tem a contribuição do negro nativo, mas o europeu coroando isso, embranquecendo. Então, as representações são sempre voltadas por traços brancos, né? Então, nesse contexto, quem vai ajudar a construir essa brasilidade, essa identidade nacional, vai ser as pinturas, né, as obras de arte. Não só a pintura, você vai ter a produção acadêmica do IHGB, e até a gente vai falar da literatura. Como, por exemplo, a gente tem a famosa peça O Guarani. Eu vou comentar sobre isso. Tem muita coisa legal. E aí, quando a gente pensa na construção de identidade, você pensa muito pela imagem, pensa muito pela ideia das pinturas. E a Academia Imperial de Belas Artes, ela vai ser local para isso. Então, o que se relata é que o Pedro II, ele fazia concursos, ele era um mecenas durante o período imperial, ele investia em concursos dos melhores artistas da Academia Imperial de Belas Artes. Desses concursos, os vencedores eram escolhidos para receber uma bolsa de estudos e irem para a Europa e assim estudarem as técnicas românticas, as técnicas que estão sendo utilizadas lá na Europa de representação. Então, vários quadros brasileiros têm uma aproximação com técnicas europeias do Segundo Reinado. Por quê? Porque você tem esses artistas que estão se conectando com a produção intelectual, artística, cultural lá da realidade europeia, e você tem um Pedro II que é importante nisso, né? O Pedro II que é um mecenas, que é um cara diferente. Assim, eu não sei se eu comentei, mas eu comento agora, o Pedro II ele é muito diferente do Pedro I, né? Você sempre vê ele em roupas civis, uma medalhinha ali, você vê ele com farda, é difícil ver ele com farda, né? Você vê ele principalmente com roupas civis. Você vai vê-lo em fotos com farda na Guerra do Paraguai, quando ele, né, tiver essa representação da guerra e tudo mais. Mas tá aparecendo a imagem do Pedro II, principalmente com roupas civis e com livros, né? Porque você vai ter uma atuação do Pedro II, um monarca ilustrado, um cara intelectual, um cara que gosta das artes, que gosta da ciência, muita foto dele com livro. Tá aparecendo várias imagens dele com livros em vários momentos da vida dele. Então ele é um cara voltado para isso, ele é um cara que vai gostar da fotografia, ele vai fazer fotografia na Guerra do Paraguai, então tá aparecendo algumas imagens ligadas a isso. Ele é um cara que vai ver as inovações, vai pedir para o Barão de Mauá fazer a transposição do cabo submarino, né, fazer essa instalação para ligar o Brasil ao telégrafo. Então isso é um pedido pessoal do Pedro II ao Barão de Mauá. Então a transposição, essa instalação do cabo submarino, ela é um pedido do Pedro II. E você tem o Pedro II que, como eu falei com vocês, o livro As Barbas do Imperador, ele tem muita coisa legal. E aí você tem essa imagem do livro As Barbas do Imperador, e até o próprio livro sinaliza que
Entre 1849 e 1889, ele encabeçou 506 sessões do IHGB. É engraçado que ele aparecia mais no IHGB do que na Assembleia, do que no Parlamento. Então, ele era um cara voltado para a ciência, ele era um cara voltado à produção intelectual. É muito legal que ele, aqui nesse quadrinho, vou até pegar o óculos para ler, ele questiona, né? Propõe o seguinte tema para o debate: o estudo e a imitação dos poetas românticos promovem ou impedem o desenvolvimento da poesia nacional? Muito interessante, porque ele está ali fazendo um questionamento acadêmico, de tipo, a gente olhar o lado de fora é interessante para gente? Será que está coibindo a nossa produção? Então, assim, é um cara que é muito intelectual, um cara que é um monarca muito voltado para essa intelectualidade. Eu acho que é bem legal a gente pensar isso, né? E quando você pensa a produção de pinturas feitas para exaltar a realidade do Segundo Reinado, a identidade nacional, por exemplo, essa pintura A Batalha do Havaí do Pedro Américo, você tem uma adoção de um discurso eugenista. Você tem, por exemplo, aqui nessa pintura, você não vê soldados negros, você vê soldados brasileiros brancos. Eu estava até fazendo uma reflexão sobre isso, que é muito interessante fazer essa análise, que é o seguinte: essa pintura, primeiro, você consegue visualizar os soldados brasileiros sempre todos fardados, de certa forma organizados, e os soldados paraguaios, eles estão sem camisa, eles estão com uma cara de selvageria, com uma cara de barbárie. Isso me lembrou a imagem de guerras imperialistas. Aquela coisa dos europeus, fardados, organizados, e a barbárie, aquela loucura, aquele caos. Então, assim, é muito interessante visualizar que você tem um quadro que exalta isso, que faz esse antagonismo da civilização versus barbárie nesse sentido, né? Então vale a pena a gente observar com qualidade e perceber elementos desse discurso imperialista presentes na realidade de produção intelectual, artística no quadro brasileiro. E aí a gente percebe os efeitos desse discurso de civilização nas pinturas, né? Você tem aqui a Iracema de José Maria Medeiros, onde você tem traços finos, traços de uma mulher europeia, traços ali que fala do natural, da valorização, daquela coisa pacífica, não é barbárie. Então você tem um rosto com traços finos, você tem uma beleza ali marcada por uma miscigenação, é importante pensar isso. Você tem também na poesia, como eu comentei, o Guarani também, cena do livro As Barbas do Imperador, onde você tem o Peri, que é um nativo muito educado, muito marcado por práticas de nobreza, e aí tem essa cena que o pai da Ceci fala que o Peri, ele é um nobre travestido de nativo, ele tem traços selvagens, mas ele é muito educado, mas ele poderia ser confundido muito bem com uma nobreza portuguesa. Estão fazendo uma brincadeira do Guarani lá no processo de colonização, e você tendo no lado esquerdo, a imagem no canto, colonizadores agressivos, violentos, nativos selvagens demais. Então, você tem um Peri que demonstra essa ideia de uma brasilidade, uma ideia de uma civilização. Então, é interessante, de novo, contrapor com essa barbárie. E para a gente fechar, vou pegar o óculos que eu trouxe aqui textos imensos de certas bibliografias com o papel de alguns pintores desse período da identidade nacional. Então você tem, por exemplo, Vitor Meirelles, vai ser o cara da Batalha do Riachuelo. Meirelles, ele vai viajar para o exterior, vai receber a bolsa do Pedro II, então vai ser um cara que vai receber investimento. Meirelles, que ele vai pintar a Batalha do Riachuelo e exalta a memória nacional, a ideia de vitória brasileira, a bandeira imperial no centro, a figura do Almirante Barroso ali, os paraguaios sendo derrotados. Então você tem a supremacia brasileira na Batalha do Riachuelo. Você vai ter o Pedro Américo que também vai ser o cara que vai pintar a batalhas da Guerra do Paraguai, então vai ser um cara que vai se destacar rapidamente. Pedro Américo, ele vai ser um homem interessante para vender o discurso do império, então sempre pensar essa ideia de grupos que recebem financiamento, que recebem incentivo. Esses pintores, eles estão ali na boa, na crista da onda. Quando mudar o regime, eles também vão pintar para a República, então é aquela coisa, tem que pagar as contas, é interessante fazer isso, é interessante a gente pensar isso. Quando a gente chegar em República Velha, eu vou comentar sobre essa
abordagem de fazer pinturas para a República e, afinal, valorizar outra coisa. Então, valorizar outra perspectiva, valorizar um outro tipo de pintura, outro tipo de diálogo, de discurso. Você tem Batalha do Avaí. Você tem o Medeiros, como a gente já falou, Medeiros, ele já é uma geração que adentra a República Velha, e aí você vai ter uma realidade e ele vai ter como principal papel a obra da Iracema, né? Então, assim, artistas que trazem elementos românticos, que trazem elementos de valorização da história brasileira, e aí recuperando a natureza, recuperando a figura nativa como compositor de uma brasilidade, de uma identidade nacional nesse sentido. Então, valorizando o Brasil, a natureza, os povos nativos, os feitos heróicos, construindo assim uma identidade. Beleza? Então é isso. Aquele abraço. Tamo junto.